Estamos iniciando mais um Painel Eduque aqui no seu 8.3 digital, sistema Rio Cable, em Macuco, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu. Um abraço especial a você de Conceição de Macabu. A nossa querida vereadora Natália, estaremos aí com você, Natália, eu e o jornalista Pedro Paulo Soares em breve, hein? E a todos os distritos que nos acompanham pelo sistema Rio Cable, e também você na internet. Se inscreva, TV Eduque de Cordeiro, você acompanhando todos os nossos vídeos semanalmente no Painel Eduque, com os assuntos que nós levantamos aqui para a abordagem jornalística do nosso querido Pedro Paulo Soares e também pela minha pessoa no Painel Eduque, agradecendo os nossos apoiadores culturais. Voltamos já. Padaria Nova Arte Pães, no centro de Cordeiro. Aceitamos encomendas de tortas e salgados e oferecemos lanches deliciosos. Temos uma grande variedade de pães especiais para você e toda a sua família. Padaria Nova Arte Pães. Pão fresquinho a toda hora. Drogaria Pinheiro tem pra você mais ofertas e mais promoções. Perfumaria com mais opções. Melhor desconto, melhor atendimento, facilidade no pagamento. Com a saúde, minha gente, não se pode brincar. Por isso não abra mão do melhor lugar. Agora também com farmácia popular. Economize o seu dinheiro, compre na Drogaria Pinheiro. Drogaria Pinheiro. Você agora conhecendo o mais novo serviço do Armazém Distribuidora no centro do município de Macuco, com o nosso querido Vitor. É isso aí, Helênio. A gente tem agora as redes sociais aí, o Instagram, que é Armazém Distribuidora, e o número de WhatsApp, que é 22 981 10 1234. Só mandar mensagem lá que a gente vai estar atendendo da melhor forma possível. E se você desejar, entregamos o produto na sua casa, via delivery. Esse é o Armazém Distribuidora, no centro em Macuco. Faça-nos uma visita, eu estou esperando por você. Chegando para você o assunto incrível, extraordinário 2022. Você irá acompanhar agora um relato verdadeiro da falta de qualidade de alguns municípios quanto à questão do transporte público nas cidades. Temos várias situações e a partir de agora o nosso querido jornalista Pedro Paulo Soares abordando este tema incrível que a gente não acredita. Estamos assustados desde a data de ontem, quarta-feira, onde passamos realmente a dura realidade do município de Trajano. Pedro Paulo, é com você, meu querido. Estamos aqui mais uma vez participando do Painel Eduque com a Helênio e para falar de um assunto que envolve dezenas, centenas, milhares de pessoas, que é o transporte público na região, no interior da região serrana do Rio de Janeiro, principalmente nos menores municípios. Esses 11 municípios que fazem parte aqui da região serrana centro-norte fluminense, que a gente falava antigamente, região serrana centro-norte, serrana centro-norte fluminense. Essa localização que a gente sempre questionou, porque o sinal das rádios comunitárias diziam que era uma outra coisa, é uma outra região. É região centro-oeste. Pois é. Centro-oeste aqui, nós estamos no centro-oeste. Enfim, mas para sintetizar, somos região serrana, né? Sim. E
nada como a coisa doer na pele, sabe? Você passar por aquilo, para você poder sentir o que acontece no dia a dia com essa população. Ontem, eu e a Helene tivemos uma prova disso, não é, Helene? Você começa a história, por favor. Eu começo porque o Pedro Paulo até hoje não acredita. Tivemos um compromisso interrompido ontem, porque chegamos ao município de Trajano, a cidade de Trajano de Moraes. E pasmem os senhores, não existe transporte coletivo, tanto de ônibus ou de van, ou qualquer outro tipo de transporte público, coletivo, para o município de Conceição de Macabu. Pasmem os senhores, a autoviação 1001 vai até Trajano e volta até Nova Friburgo. E os cidadãos de Trajano de Moraes ficam à mercê da boa vontade de pessoas com carona. Até o Pedro Paulo falou: vamos pegar uma carona, vamos voltar para os anos 70, Pedrão. Pois é, eu fiz muito isso ali. Às vezes eu ia para Triunfo, né, que é mais à frente ali. Triunfo é mais à frente. Tem gente que pensa que Triunfo pertence até a Trajano, mas não pertence. Pertence a Santa Maria Madalena, mas é um pouco mais à frente de Trajano. A gente ficava ali em Triunfo, porque em Triunfo tem que passar por ali para ir a Conceição ou voltar, né? Pois é, mas o incrível é o seguinte: nesse período que você, eu e todos nós íamos para a praia ou para qualquer baile, o município de Trajano sempre teve o transporte público coletivo, sempre teve o ônibus que atendia Trajano a Conceição de Macabu. Pois é, Helene, falando nisso, e aí a gente vai entrar na nossa história, não é? Entrando nessa história que você começou a contar. O ônibus marca para sair de Cordeiro, esse ônibus que vai de Friburgo a Trajano, às 10h20. Ele já passou aqui às 10h45, ou seja, 25 minutos depois da hora marcada. Passamos em Macuco, né? Eu peguei o ônibus aqui, você subiu na condução em Macuco, partimos para Trajano. Qual era o nosso objetivo? Chegando lá, nós tínhamos que chegar em Trajano. Nós tínhamos uma entrevista marcada, né, como a Helene já disse, com a vereadora Natália Braga, lá em Conceição de Macabu, às 4h. Nós tínhamos que chegar lá pelo menos às 3h30, porque desse tempo de descer, tomar um café e conversar, fazer o nosso trabalho com a vereadora. Enfim, nós chegamos, que horas nós chegamos mais ou menos em Trajano? Meio-dia, mais ou menos? 12h38, para ser mais exato, perguntei você o horário. Exato, 12h38. 12h38. Só teria ônibus, e assim mesmo, esse ônibus, essa linha tinha acabado, voltou agora recentemente, às 5h da tarde. Enfim, aí nós perguntamos, cheio de esperança, se tinha van. O cara falou: não, pergunta ali na banca. Aí van, não tem van. Falei, alguma lotação, outro tipo de não, carro? Só táxi, mas o táxi você paga R$300 para andar 30 quilômetros, né? Aí não dá, nós fomos trabalhar, aí não dá, né, Helene? Aí, enfim, tivemos que na mesma hora, evidentemente, telefonar para a vereadora, né? E ela sempre muito atenciosa com a gente. Quero deixar aqui a nossa gratidão, nosso respeito à vereadora Natália, e que imediatamente nos atendeu dizendo que aí, posteriormente nós vamos marcar. Enfim, passamos por isso que eu estava falando, Helene, quando a gente sente na pele isso, é que a gente percebe o que pode acontecer no dia a dia. Aí chegou um casal no ponto do ônibus, onde estávamos eu e a Helene, já de volta, porque eu e a Helene fomos e voltamos no mesmo ônibus. No mesmo ônibus. Porque se você vacilar, você fica lá, não tem como você sair, não. 5h da tarde o retorno. O último ano de Trajano para o Friburgo. Isso. E eu, com maioridade de 65, já paguei a passagem, viu? Daqui para lá. Só que de lá para cá, como não tinha ninguém ainda, eu não paguei. Mas aí chegou um casal que mora em Trajano de Moraes. O que o casal disse, Helene? Porque não tem a agência bancária do Banco do Brasil, também a dificuldade da Caixa Econômica, que eles deveriam pegar o banco em Cantagalo aberto até às 3h. Eles estavam vindo para Cantagalo para ir ao Banco do Brasil, que lá em Trajano não tem o Banco do Brasil. E sem horário de volta para Trajano. Mas como é que eles falaram mesmo a história? Vai esperar até às 7, 8 horas da noite. Mas a história do filme, que eles falaram o filme, Esqueceram de Mim.
Ele falou que Trajano de Moraes é igual aquele filme Esqueceram de Mim, lá em Trajano. Mas é assim, você batizou... Esqueceram da gente. É incrível. Foi um incrível. Casal de lá, que mora lá, que falou isso. Que era de Rio das Ostras, os familiares estão com problema de saúde, ela veio cuidar dos familiares. Quer dizer, a coisa é séria, a coisa é séria. Pelo amor de Deus, Porque, 2020, você ficou muito indignado. A coisa é Paulo, séria, a gente está aqui brincando, mas é muito sério. Interrompeu gente, o nosso trabalho, imagine saúde. Saúde, As clínicas então. todas de saúde estão aqui em Cordeiro. Esse pessoal de lá, quando eles não vêm no carro da saúde desses respectivos municípios vizinhos nossos aqui, que a gente vê todo dia aqui em Cordeiro, eles poderiam vir de ônibus, usar, é uma necessidade, enfim, que foi interrompida. Mas aí a gente aproveita para falar de outros lugares na nossa região serrana, Helene. Sim. Por exemplo, linhas que existiam em nossa região e que não existem mais. Não é? Por exemplo, para você ir ao Carmo, você não tem ônibus direto do Cordeiro para o Carmo. Aí a gente íamos até Além Paraíba, em Minas Gerais, né, que é vizinha ali do Carmo, para em Além Paraíba pegar um ônibus para o Carmo. Hoje, tinha 2 ônibus, um de manhã cedinho e um à tarde. Não tem mais essa linha. Eu liguei para a aviação e perguntei, essa linha, por exemplo, do Carmo, é da aviação carmense. Cadê a aviação carmense? Ué, cadê? Aonde? Cadê a aviação carmense? Então, o que acontece com essas linhas que pertencem a essas aviações que deveriam estar cumprindo essas linhas e não estão? Eu creio, não posso dizer com propriedade, que algumas empresas grandes, como a Brasil e a 1001, que é gigante, é a maior de todas, de vez em quando eles alugam essas linhas, terceirizam essas linhas para cumprirem essas linhas. Mas, de repente, elas acabam. Quem fazia era a Aviação Brasil. Esses 2 horários para Além Paraíba. Não era tem mais. Natividade, também tinha a Natividade, que foi vendida. Natividade, depois Brasil. Então, entendeu? enfim, hoje, para você ir ao Carmo, daqui de Cordeiro, você tem que ir a Friburgo. De Friburgo e ao Sumidouro Carmo. Agora, você imagina, o Sumidouro... O que passa Sumidouro com isso também, que está lá isolado. Também, né? Isolado. Agora... Não, mas tem interessante, você está falando uma coisa isolada, eu vou pedir para você, através do seu... Você falou isso ontem comigo, eu falei, não, amanhã você vai colocar, você ainda citou alguns artigos, você vai colocar agora a lei, porque eu adoro quando você coloca a lei. Coloca a lei aí que não está sendo cumprido pelos municípios. Aí para você depois explanar esses argumentos aí sobre por que os municípios não cumprem a legislação. Então, essas leis, Helene, são leis municipais que deveriam estar sendo cumpridas. Veja aí. Vamos então ao artigo 211 da Lei Municipal. É criado o Código Municipal de Transportes Coletivo como lei complementar a esta lei orgânica. Artigo 212. O Código a que se refere o artigo anterior regulamentará, além das normas constantes desta lei, as seguintes normas básicas, dentre outras. 1. Conciliação e compatibilização de linhas, horários e itinerários entre as zonas urbanas, suburbanas, especiais e rurais. 2. Proibição de alteração de linhas, horário e itinerário sem prévia autorização do poder público. 3. Número de linhas e horários compatíveis com a necessidade de locomoção da população em toda a área do município, especialmente a urbana. 4. Obrigatoriedade de horários durante o período noturno. 5. Horários em cada linha, em frequência suficiente a assegurar ao passageiro o menor tempo de espera possível, nunca superior a meia hora. 6. O aumento ou a diminuição da frota de veículos nas diversas linhas, quando assim o exigir o interesse público ou administrativo, será proporcional ao número de veículos integrantes da frota das empresas envolvidas. 7. Proibição de permanência de mais de 15% dos veículos de cada empresa concessionária em qualquer ponto terminal. 8.
padronização da cor dos veículos para cada empresa, aprovada pelo Poder Público. Artigo 213. Fica criado o Fundo Municipal de Transportes Coletivos, parte integrante do Código Municipal de Transportes Coletivos, que regulamentará a sua organização e constituição de recursos. Então, isso é o que acontece. É o que acontece com a nossa região. Não é um lugar só, não é só Trajano, é o Carmo, quem está citando aqui, é Sumidor do Alan. Agora, por exemplo, Duas Barras hoje tem uma linha que é a mesma linha que era daqui de Cordeiro, que faz linha em Cordeiro, que faz linha em Bom Jardim, que agora faz Bom Jardim em Duas Barras. Pois é. Né? Senão também não teria. Agora, por que, Helene? Eu creio que isso aí é uma questão que as câmaras desses municípios e os executivos, os prefeitos desses municípios deveriam se interessar. Porque eu vejo, por exemplo, Helene, que em Santa Maria Madalena, por exemplo, sempre foi diferente. Independente de quem esteja na gestão do município, seja na Assembleia ou no Executivo, eles têm um pensamento já de dezenas de anos que é o mesmo. Você não encontra ônibus ruins nas linhas de Madalena. São ônibus com banheiros, são frescões, com cadeiras reclináveis. Os ônibus que a 1001 estão botando aqui na nossa região é esse caixotinho. É ônibus para fazer viagem de coletivo dentro de cidade, urbano, é o transporte urbano. Não é para fazer intermunicipal. Já está errado, porque intermunicipal tem que ser ônibus confortáveis e com banheiros. Como nenhum deles tem, porque são caixotinhos. São ônibus para fazer coletivo urbano, na cidade, não é para fazer intermunicipal. E é isso que nós estamos vivendo. Além da gente não ter um bom transporte a nível de qualidade, alguns lugares ficam isolados. E pasme, né? Nós estamos no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos no menor estado do Brasil e provavelmente do mais rico, em proporção, é o estado do petróleo, é o estado do turismo do Brasil. Não é possível que a gente ainda esteja tão atrasado a esse ponto, Helene. Isso é atraso, isso é atraso. Cadê o governo do Estado? Cadê as verbas do Estado? Cadê as verbas federais? Por exemplo, Helene, quando a gente fala do sul do Estado, do Rio de Janeiro, a gente lembra logo do Pico das Agulhas Negras, do Parque Nacional, Sim. Primeiro Parque Nacional do Brasil. Sempre houve investimento ali. Você vai lá ver o turismo no sul do Estado do Rio de Janeiro, sempre foi diferente. Eles investem lá, por que não aqui? Se nós temos a melhor água, nós temos uma região serrana maravilhosa, que são toda essa região nossa que a gente está falando aqui, a maior parte da Mata Atlântica do Brasil está situada aqui no estado do Rio, exatamente em nossa região. Mas o que me impressiona, e ontem você ficou muito indignado, e eu quero passar para você em casa, Pedro Paulo ontem, como jornalista, Pedro Paulo ficou indignado. 2022, nós vamos ter que voltar. Não tem como você, em Trajano de Moraes, você se deslocar até Conceição de Macabu em 2022 com o transporte público, que fosse de 2 em 2 horas. Olha, o que está escrito na lei que Pedro Paulo acabou de ler, o transporte municipal é horários de 30 em 30 minutos, tá? 30 em 30. A gente sabe que não é cumprido dessa forma. Mas se você colocar lá o transporte intermunicipal a cada 2 horas, ainda tem um sentido. Porque o ônibus vai vazio. Mas eles ganham os subsídios das prefeituras para atender a população. Porque o que me deixa muito indignado como jornalista é que na bodega, na hora da festa, justifica tudo gasto de 200, 300 mil para um show de 1h30. Eu não posso gastar 200 mil no transporte público para atender a população. Não é a lei. O que é a lei? Vocês driblam para executar shows, mas não atendem a população. Casos de doença, a senhora ontem com o marido relatou. A pessoa que passa a mão em Trajano, que ele pode ser atendido por um médico fora de Trajano, não tem horário para atendimento do ônibus. Não tem transporte coletivo, Pedro Paulo. Pedro Paulo saiu, vou falar a verdade, 12h40, 12h45, foi comer uma goiaba para ele acalmar. Ele comeu uma goiaba para acalmar, ele natural. Ele comeu, vou comer uma goiaba para acalmar. Ele comeu um pouquinho, a glicose da frutose, ele, ai, que delícia. Acalmou, porque ficou muito indignado.
atrapalhou todo o nosso trabalho ontem, porque nós optamos em ir, em ficar lá, mas agora, pasmem os senhores, a 1001 tem um transporte que você deve estar perguntando, mas tem transporte para Rio das Ostras? Não tem quarta-feira. A 1001 não coloca o ônibus quarta-feira, sábado e domingo. Segunda, terça, quinta e sexta. Um ônibus de manhã para ir, um ônibus de tarde à noite para voltar. Mas quarta-feira não tem. Por quê? Por quê? Tem pouco passageiro. E daí, antigamente, como é que era? O ônibus ia aqui para o Rio de Janeiro de 2 em 2 horas. Você lembra? Rio Minho, Rio Ita. É uma coisa de maluco. Acho que o domínio também da empresa como a 1001, acho que só prejudicou a gente. Nós tínhamos muito mais empresas. Agora, uma coisa também, Helene, que eu quero dizer é o seguinte: vai do interesse público daquele município, dos homens públicos desses municípios, né? Que podem fazer assim, então não temos horários de ônibus. Será que não tem ninguém no município que interessa em botar umas 2 vans aí, pelo menos, ou 3 vans para intercalar horários, exatamente para a região de Conceição de Macabu, ou mesmo para Rio das Ostras, que está tudo pertinho ali, né? Será que não há interesse dos homens públicos em procurar alguém de lá mesmo, ou de fora que seja, porque as vans vieram para ser uma opção quando você não tiver o ônibus, ou quando você não puder estar nos ônibus, você pode estar na van. Aqui que nós temos ônibus para todo lado, tem van toda hora. Lá que não tem ônibus, não tem van. Então eu não entendo também, não é uma questão da preocupação do governo desses municípios, que eu citei Madalena por isso. É uma questão padrão. Madalena não aceita esse tipo de coisa, tem que ter o horário deles, tem que ser bons ônibus, não pode botar esses caixotinhos, porque eles não deixam. É de interesse público deles, porque é uma cidade que faz turismo há dezenas de anos. Cansei de fazer festas em Madalena, é padrão, é o 3º clima do Brasil, imagina. Então, esse é o bordão. Como é que eu posso ir num caixotinho de Niterói ou do Rio para o 3º melhor clima do Brasil num caixotinho? Não posso. Tem que ir no ônibus, com frescão, com bancos reclináveis, com banheiros. É assim que funciona. Atendimento de qualidade à população. E por que os outros municípios não? Mas não tem. Fica a questão, fica essa pergunta. Será que os polícias de Madalena são infinitamente superiores aos outros polícias da nossa região? Ou seria o que é? Eu gostaria, explica para mim, Helene. Pois é, então, você viu. É um enigma aí, ó. Não, eu vou pedir você de novo, coloca aí, faz a leitura aí do espaço territorial de Trajano, para você ver o tamanho, o pessoal em casa e o número de habitantes, só para o pessoal entender como que é grande. Então, vamos entrar com o Painel Eduque, na conversa aqui com Helene Sali, sobre transporte público no interior do estado do Rio de Janeiro. E exatamente a gente vai falar sobre Trajano de Moraes, aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Trajano tem uma área territorial de 591.151 quilômetros quadrados. Esse dado é de 2021. E a população estimada, também dados de 2021, são de 10.653 pessoas. Coloca-se 4 horários para atender a comunidade, tanto para Macuco quanto para Conceição, porque eu vou lembrar mais um fato, Pedro Paulo, a você que é novinho, mas nós que já temos 60 anos, 50, nós vamos lembrar que nos anos 80, 90 e 70 nós íamos para a praia de Rio das Ostras, que era limpinha também, né? Vamos dizer de passagem, você via as coisas, era uma coisa de maluco, a praia Rio das Ostras, né? Era o paraíso nosso aqui, Macaé, uma coisa de maluco, hoje está bem poluída, mas nós íamos para a praia e você não acredita que de Trajano até Triunfo era estrada de chão, a serra era de chão, e ninguém, não faltava transporte público, não faltava veículo, não faltava nada.
Você tinha os horários, você ia para a praia, chegava em Trajano, tinha um ônibus para Conceição. Conceição voltava. Hoje, com Petrobras, com funcionários, com pessoas, a 1001 não coloca quarta-feira um ônibus direto. Não, é segunda, terça, quinta e sexta. Quarta, sábado, domingo não tem. Aí você tem que ir para Friburgo pegar para Macuco ou para o Quinto dos Infernos. É assim que eu falo, porque os homens públicos de Trajano de Moraes, da Câmara, não estão respeitando a lei, os vereadores não cumprem a lei, o prefeito não cumpre a lei. Então, é muita indignação da população e, infelizmente, é o atraso das nossas cidades aqui na nossa região, tanto de carro. Eu quero lembrar que Cantagalo, o Zé da Uta, os vereadores que estão na oposição a Cantagalo estão brigando. Também Cantagalo, o morador de Paraíba não veio para Cantagalo, não tem ônibus. Então, os moradores de São Sebastião do Paraíba, perdão, nossa São querida Sebastião, São Paraíba, mas São Sebastião do Paraíba, nossa perdão. querida São Sebastião do Paraíba Isso. também tem problemas já há algum tempo que eles vêm enfrentando isso, inclusive você vem falando em seu programa aí, né? Eu assisti ontem a líder de governo dizendo, vai ter a licitação, está tendo uma licitação há 2 meses, está havendo uma licitação há 2 anos, vamos colocar ônibus de graça, o prefeito falou que vai colocar ônibus de graça, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí processou a TV, que o transporte público, que eu falei que era uma porcaria, que era sem qualidade, aí ó, os moradores dos distritos sofrendo, e o juiz de Cantagalo entendendo que o transporte público de Cantagalo é bom, vai fazer o quê? Agora a dura realidade, você de São Sebastião do Paraíba e dos outros municípios sofre, porque é uma falta de respeito do órgão fiscalizador, de todos os vereadores com os munícipes, porque não existe o tratamento adequado para o transporte público em Cantagalo. Mas eu vou voltar a falar de Trajano, que eu conheço alguns vereadores de Trajano, pessoas que realmente sempre participaram da política. Falta de respeito dos senhores com a população de Trajano e por todas aquelas pessoas que passam pela cidade. Falta de respeito absoluto, que hoje tem asfalto de ponta a ponta e não tem o transporte coletivo. Pois é, essa coisa do transporte coletivo que é obrigado. Quando o cara vai, nós não vamos botar porque essa linha dá prejuízo. Sim, mas e as outras linhas todas que dão milhões e milhões a esses donos de empresas de ônibus? Todos, né? De um modo geral. Então eles têm que atender também aonde não dá tanto lucro. Agora eu vou tirar de um dia, botar no outro dia, realmente, e a gente fica sempre no atraso, porque quando se fala em quê? Em turismo ecológico, por exemplo, né, cultural e ecológico, aqui nós somos extremamente ricos, né, o estado do Rio de Janeiro, a nossa região, né? Agora mesmo nós tivemos a morte de um ícone da pecuária no Brasil e no mundo, que é aqui do Carmo, né? Nós temos aqui, Boa Sorte aqui, as principais fazendas de gado do Guzerá, que foi desenvolvida aqui, ou seja, as raças indianas do Brasil de gado foram desenvolvidas aqui. Nós fomos os maiores plantadores de café do Brasil, ou seja, os maiores plantadores de café do mundo aqui, o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi capital da República, tem petróleo, tem tanta coisa, e a gente fica ainda perdendo tempo, sem ter um transporte público, um vendedor, por exemplo, que o cara que trabalha vendendo e que não tem um carro, que prefere fazer de ônibus do que de carro, né, por exemplo. Sai muito mais em conta, né? Aí ele, como é que ele faz, né? Como é que ele vai passar nos municípios de nossa região? Ou seja, a dificuldade é muito grande. Quando nós vamos ter um turismo organizado aqui? Nós temos um turismo organizado em alguns lugares, é isolado, é o caso de Madalena, é o caso da nossa região serrana aqui de Lumiar, São Pedro da Serra, do Sana, que é um turismo diferenciado também. Pois é. Né? Enfim, mas nós queremos muito mais, muito mais. Trajano de Moraes tem riquezas enormes, nós temos Tapera, nós temos Sodrelândia, nós temos uma infinidade de coisas em Trajano de Moraes, como tem agora o Parque do Desengano, em Santa Maria Madalena, que vai até Campos, pasmem, começa em Santa Maria Madalena e vai a Campos, olha a nossa riqueza,
né? Então, será que a gente vai fechar os olhos para isso? Enquanto isso, o político está aí fazendo campanha, distribuindo dinheiro e vendendo uma imagem que não existe, e a gente aqui passando sufoco no estado do Rio de Janeiro, um estado corrupto, um estado corrupto, um estado que é uma vergonha. Não, peraí, vou botar aplauso para Pedro Paulo. Você falou o quê? Porque não sou eu quem diz. É só você ir no filme aí do nosso capitão lá, né, que tem 1 e 2 aí, que você vai ver o que ele fala da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Não sou eu, o filme diz, não sou eu quem diz. É verdade. Mas quem diz é todo mundo sabe, né? Então. E é que é assim que funciona a coisa. Pois e assim, são gestores do executivo presos, condenados, e enquanto isso a população nossa, com toda a riqueza que a gente tem aqui, até pedras preciosas nós temos em nossa região, tem de tudo, tem no solo, tem de todo tipo, Helênio, e a gente está aqui nesse atraso, nesse marasmo. E aí ontem você ainda tocou nesse assunto, você está tocando sobre o estado do Rio, aí o Pedro Paulo me perguntou, Helênio, você que tem o conhecimento, como é que está o estado do Rio? Eu falei, segunda economia do país, segunda. São Paulo, Rio de Janeiro, em matéria de arrecadação. Segunda economia do país. Você vê quantos bilhões? Então, 95 municípios. 92 municípios. 92. Enquanto isso, São Paulo tem 640. E Minas Gerais? De 822. 822. E enquanto isso, nós, com 92 municípios, num lugar rico como o nosso, é fácil de administrar, um povo bom, um povo ordeiro, que nego sabe muito falar mal, mas na hora de falar bem também, de entregar o que o povo precisa, o que o povo quer, a gente não tem. Muito então, bem. Olha, parabéns, infelizmente, sabe? Parabéns por esse assunto aí. E ontem foi realmente uma situação muito complicada e nós sentimos na pele o problema de Trajano de Moraes quanto à questão do transporte público. Falamos de outros assuntos, mas eu quero, antes de encerrar essa nossa programação, Pedro Paulo, que ontem também tivemos um momento muito especial em Macuco. Pedro Paulo foi comigo até Macuco e ontem tivemos uma situação muito boa lá quanto à divisa, e nós vamos fazer uma programação especial no tempo oportuno, né, Pedro Paulo? Exatamente. Eu estava lá nos estúdios da Educ Macuco quando o representante do IBGE chegou e conversamos um pouco e tal, foi inclusive muito proveitoso, né, Helênio? É um assunto que volta à baila discussão e nós certamente vamos dissecar esse assunto que a Helênio, inclusive, já está transmitindo para vocês já há algum tempo. É isso aí. Eu quero dizer a você que no próximo programa, no Painel Educ, estaremos recebendo o vereador de Macuco, Marcelo Mansur, para falar a respeito desta questão da divisa no município. Meu muito obrigado, Painel Educ, volta já. TV Educ, passando conhecimento.